cumprimento a todos que estão aqui presentes e os que estão online, né? Pelo celular, pelo computador, das suas casas, do trabalho, de algum outro lugar, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, porque o texto que eu vou ler é um pouco extenso e vocês podem ouvi-lo e acompanhar nas suas Bíblias, né, sentados mesmo. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te adorar, Te glorificar, pelo que Tu és, por tudo que Tens feito, e, meu Deus, pelo que Tens feito em nós, na nossa família, nossa vida, tem demonstrado o Teu amor, a Tua bondade, a fidelidade da Tua palavra, Senhor, confirmando em nossa vida aquilo que Tu tens dito na Tua palavra. Obrigado por este momento em que vamos refletir nela. Peço que o Teu Espírito Santo nos guie, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, porque, meu Deus, para discernir as coisas espirituais, somente a pessoa espiritual. E a pessoa espiritual é aquela que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nos dá direção, entendimento e disposição para cumpri-la, meu Deus, nesses dias difíceis nos quais vivemos, nos quais andamos e temos que testemunhar de Ti. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar refletindo na sua palavra. E quero refletir com vocês no texto de Daniel, capítulo 6. O texto central da nossa reflexão é Daniel 6. E também nós podemos, o início do livro de Daniel, que narra bastante da sua vida na Babilônia, nos impérios babilônico e medo-persa. Obrigado. E isso nos é muito interessante, vamos dizer por quê. Daniel 6, 19 até o 28. Diz assim: logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em Deus. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Porquanto ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Nós vamos falar sobre integridade.
E esse texto, ele tem um versículo que nos interessa muito, que é o versículo 22. Por que Daniel foi livre dos leões? Por que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões? E Daniel permaneceu ileso dentro da cova. Pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Então, Daniel foi maravilhosamente livre dos leões, ficou dentro da cova uma noite inteira. Os leões não o atacaram, não o feriram, não o devoraram. Deus mandou o seu anjo para livrar Daniel, para impedir que Daniel fosse ferido e morto. Por quê? Porque ele foi considerado aos olhos de Deus inocente. E porque também não havia cometido nenhuma fraude, nenhuma desonestidade, nenhum ato de corrupção. Contra o rei Dário. E é sobre isso que nós queremos falar. Deus livra um homem porque ele é íntegro. Não queremos dizer aqui que Deus só livra os íntegros. Já conhecemos casos aí de pessoas que andaram pela vida fazendo tudo que deu na cabeça, caíram numa situação desesperadora, clamaram ao Senhor, e mesmo depois de tantos erros, de tantas falhas, de tantas coisas reprováveis que a pessoa cometeu, o que Deus fez? Teve misericórdia dela, a pessoa, né? Pode ser ele ou ela, e ele livrou. Ele deu uma nova chance. Nós temos um caso aqui em que Deus livra uma pessoa porque ela é íntegra. Então, nós estamos fazendo um recorte bíblico. Nós podemos pegar qualquer pessoa da Bíblia, qualquer servo de Deus, qualquer serva de Deus, qualquer uma da lista lá de Hebreus 11, os heróis da fé. Claro, nós poderíamos pegar a pessoa mais importante que existe, que é Jesus. Ninguém foi mais íntegro do que ele. Mas nos interessa Daniel por alguns motivos. Primeiro deles, porque Deus o livrou por ele ser íntegro. E para quem gosta de pregação sobre prosperidade, está aqui. Ele prosperou no reino de Dário e depois de Ciro, como já havia prosperado no reino babilônico, sob a realeza de Nabucodonosor e depois de Belsazar. Então Deus fez ele prosperar, porque ele era íntegro. Mas nos interessa isso aqui. Deus fez isso para Daniel porque ele era íntegro. Por isso que a mensagem é sobre integridade. Integridade você pega no seu celular, vai ver que é a qualidade, é o estado, é a condição, é a situação daquilo que não sofreu nada que piorasse a sua condição. Ou seja, se alguém está inteiro, nada aumentou e nem diminuiu nesse alguém que piorasse a sua condição. Então, íntegro é o estado de algo daquilo que está inteiro, que está completo, que está preenchido, que não falta nada. E nada lhe é acrescentado e nem é tirado que prejudique a sua condição. Isso é integridade. E eu não vou omitir para vocês, o que me motivou a refletir sobre isso
Foi os casos estarrecedores, fartamente, enjoativamente expostos na mídia, tanto mídias digitais quanto as mídias tradicionais, televisão, rádio, de autoridades, pessoas públicas, com nome de cristãs, envolvidas nas coisas mais estarrecedoras que a gente possa imaginar. Eu não vou aqui repetir, poderia citar nomes, são pessoas públicas, mas ele poderia cometer injustiças, né? Esquecer várias outras que estão aprontando por aí e que vivem em momentos como esse dentro das igrejas. Tá? Eu não preciso citar o nome das principais, talvez na mente de vocês ele já apareça. Pessoas que se dizem cristãs e nós que somos cristãos já sabemos que elas não são. Mas a questão que me incomoda é, podemos permitir, nós que somos cristãos de verdade, que as pessoas saiam por aí dizendo que são cristãs e fazendo o que querem? O que a igreja, por exemplo, o que os cristãos verdadeiros podem fazer? Dizer, não, você não é cristão. Por exemplo, ao líder do Partido Social Cristão, dizer negativo, tire essa palavra cristão desse seu partido porque você não é cristão. Podemos fazer isso? E se fizermos, isso vai mudar alguma coisa? Eu acho que tem uma coisa que nós, cristãos de verdade, podemos fazer, sermos íntegros. Se eles não são, nós temos que ser. Amém? Se eles mentem, nós temos que dizer a verdade. Se eles roubam, nós temos que não roubar. Então, é uma maneira de confrontar, porque nós não podemos impedir ninguém de dizer eu sou cristão. E até se valer desse nome para chegar ao cargo maior que se deseja, enriquecer com isso. Não podemos impedir, não podemos dizer, não, tira esse nome da sua boca. Não se associe a esse nome. Você não vale nada, como você pode dizer que é cristão. Não podemos fazer isso. O que podemos fazer é sermos cristãos de verdade. Amém? E aqui está uma pessoa que nos mostra. E um outro motivo porque eu pensei em Daniel. Primeiro, na verdade, o primeiro deles é porque ele está na Bíblia, né? O segundo é porque ele foi livre por ser íntegro, prosperou por ser íntegro. O terceiro deles é porque Daniel foi testado no maior teste de integridade que existe. O poder. Dê poder para uma pessoa e você vai saber se ela presta ou não. Não é isso mais ou menos que dizem por aí? E Daniel recebeu poder terreno. Ele foi o oficial do império até o primeiro ano do rei Ciro. Lá de Nabucodonosor, até o primeiro ano de Ciro. Então nós temos Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Ele foi o oficial desses reis, desses imperadores. E mais, Daniel tinha o poder do alto. A Bíblia diz que os seus amigos eram inteligentes, eram sábios, eram pessoas extraordinárias, mas Daniel tinha um espírito excelente. O próprio Nabucodonosor disse que o espírito dos deuses estava nele. Então Daniel tinha poder da terra e poder do céu. A sua integridade estava sob um teste fortíssimo. Quando os adversários de Daniel souberam que o rei Dário queria colocá-lo como principal, você pode ver isso no capítulo 6 aqui, como principal, como o governador de todos os chefes, eles tramaram contra Daniel. Não pensa que é só em Brasília que tem falcatrua, que tem corrupção. Lá já existia. Tanto é que eles procuraram em Daniel alguma coisa errada, alguma desonestidade, alguma fraude, algum superfaturamento, algum desvio de verba. Eles procuraram. Caçaram lá, montaram um dossiê. O que aconteceu? Não encontraram absolutamente nada. Louvado seja Deus. O homem de Deus era íntegro. Vou voltar um pouco para que vocês entendam essa integridade de Daniel. Daniel era novo. Não sabemos dizer exatamente que idade ele tinha, se ele tinha 12 anos, 16 anos, 18 anos. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, dizem que é aproximadamente 695 a.C.
Ele invadiu Jerusalém, prendeu o rei Joaquim, levou para a Babilônia e levou alguns judeus. Depois ele foi lá, buscou mais. Então, nessa primeira leva de judeus, foram Daniel e seus amigos, Misael, Ananias e Azarias. E o rei, isso você pode ver no capítulo 1 de Daniel, o rei Nabucodonosor falou assim, olha, para o chefe lá, Aspenaz, escolhe alguns jovens, entre eles, aí, desses judeus aí, gente bonita, olha lá, garoto bonito, hein? Bonito. Bonito, inteligente, estudado, formoso, saudável, não pode ter defeito. Não pode ter uma manchinha. Tem que ser. Então, Daniel era bonito, saudável, não tinha defeito, jovem, né? E traga para o palácio. Eles vão aprender a língua dos babilônios, eles vão aprender a ciência dos babilônios, eles vão aprender a nossa cultura. Eu próprio vou ensinar o idioma para eles. E eles vão comer do que eu como. Olha o prestígio, olha o privilégio dessa garotada. Daniel no meio deles. Daniel podia pensar assim, olha lá, eu estava em Jerusalém, servindo a Deus, estava lá indo para o templo, eu lia as Escrituras, eu estudava, eu guardava toda a lei. Tudo bem, alguns dos meus pais não estavam guardando, alguns de lá não estavam, mas eu estava guardando. Aí, de repente, Nabucodonosor entra lá, eu obedecendo a Deus. Daniel podia pensar desse jeito. Eu estava lá obedecendo a Deus. De repente, esse homem entra, tira todos nós de lá. Espera lá. E nos trouxe para cá. Se ele nos trouxe para cá, e agora está dando essa oportunidade, quer dizer que Deus, então, está com um propósito aí, eu estou incluído nesse propósito, então eu vou seguir esse propósito. Jerusalém já era, Judá já era, o templo já era, os utensílios do templo estão todos aqui, porque Nabucodonosor levou todo o ouro, a prata do templo para lá, para o templo deles, do Deus deles. Daniel podia raciocinar assim, vida que segue. Então, eu agora vou entrar na escola real, vou aprender tudo que os babilônios sabem, e vou comer dessa comida aqui, comida real. Não é isso que Deus quer? Não foi isso que Deus permitiu que acontecesse? Acontecer na minha vida? Eu quero lembrar alguns casais, não, é isso que Deus quer, a nossa separação. É isso que Deus quer mesmo? Deus está permitindo tudo isso chegar aqui porque é para acabar o meu casamento. É isso que Deus quer mesmo? Eu posso dizer para você que Deus permitiu que você chegasse até aí. Mas afirmo para você, sem medo de errar, Ele não quer o fim do teu casamento. Daniel poder falar assim, Deus me trouxe até aqui, então eu vou comer dessa comida e vou beber dessa bebida. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. A comida do rei era suja. Suja. Era uma nova fase, um novo momento. Jerusalém tinha passado, estava em ruínas. Agora Deus abria novas oportunidades, novas portas. Então vamos lá. Daniel disse não como dessa comida. Aceito mudar meu nome, aceito ir para o palácio, mas não vou comer essa comida não. Como não? Você tem que comer. E agora, o que fazer? Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nem sempre. Daniel disse, chamou lá o encarregado, e que Deus fez com que ele se tornasse caridoso com Daniel, foi o Espírito Santo que estava dirigindo ali o coração daquele homem, e aí Daniel propôs para ele, porque viu que ele estava com medo de morrer, caso desobedecesse a ordem do rei, né? Ele falou, não, fica tranquilo, nos dê 10 dias, para a gente comer só legumes, né, ervas e beber água. Aí você vê, e aí você faz o que achar melhor, até mata nós, se quiser. Não está isso na Bíblia, mas até isso estava condicionado. Muito bem, depois de 10 dias, Daniel e seus amigos eram os mais formosos dentre todos os jovens levados para o palácio. Bendito seja o nome do Senhor. Integridade.
As coisas podem mudar, você não. Entendeu isso? Quando eu falo você, nós estamos sempre mudando, sempre melhorando. Eu falo você como cristão, seus valores, seus princípios. Imagina se eu dissesse assim, agora nós estamos no poder, pode matar. Como assim? Como assim? As coisas mudaram, mas eu não posso mudar. Quando eu digo eu mudar como cristão. Como pessoa, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer. Mas como cristão, valores, princípios, isso não muda, não. Eu casei, agora pode isso. Opa! Solteiro não podia, casado pode. Não pode, não. Não, mas eu mudei, eu era solteiro, agora sou casado. Não pode, não. As coisas mudam, você como cristão não. É isso que Daniel nos ensina. Ah, eu mudei, eu não estou mais em Jerusalém. Fui trazido para cá, agora estou no palácio do rei. Posso comer essa comida? Não vou comer, não. E aí Deus deu honra para ele, ele foi um dos mais bonitos, mais formosos, né? Chique, tá uma maravilha. Chegou lá no rei, se tornou um dos maiorais. E aí foi crescendo na Babilônia e chegou nesse ponto aqui, em que ele, depois de ter passado pelo rei da Babilônia, pelo seu neto, né, Belsazar, chegou ao rei o reinado dos Medo-Persas, e aí ele enfrenta esse desafio aqui do capítulo 6, em que, como os líderes não encontraram nele nada que desabonasse a sua conduta, o seu caráter, a sua índole, Daniel era impecável na sua conduta. E veja que não é só uma conduta religiosa. Daniel orava, não é? 3 vezes ao dia, não é isso? É o que? Daniel orava 3 vezes ao dia. Não era só conduta religiosa, não. Era conduta política, conduta profissional. Era tudo certinho, tudo correto. Não estou dizendo que a gente tem que ser igual Daniel aqui à risca, não dá. Não, você pode, pastor, não dá mais, presbítero. Mas está aí o modelo. Que não dá para ir nessa linha que está aí, gente, pelo amor de Deus. Está indo muita gente por esse caminho aí. Eles não encontraram. Aí eles falam, olha, não dá para encontrar nesse Daniel nem uma conduta errada da qual nós possamos acusá-los. Vamos ter que mexer com a religião dele. Porque ele é muito íntegro. Veja, na integridade nós vamos testá-lo. Ele não abre mão dos valores dele, ele não abre mão dos princípios dele, então nós vamos provocá-lo aí. Chegaram no imperador Dário, assina aí um decreto, Dário, que ninguém possa orar, fazer reza a nenhum outro Deus durante 30 dias. Dário, inadvertidamente, assinou o decreto, e assim que Daniel ficou sabendo, versículo 10 do capítulo 6, assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, o que ele fez? 30 dias, né? Pensar como esse pessoal pensa hoje, mas é 30 dias. Orar, ninguém vai para o céu porque ora. Hoje em dia tem essa conversa mole, né? Tudo agora, o critério é se vai para o céu ou não. Então morre logo e espera Jesus voltar. Se não quer viver aqui servindo a Deus, tudo é só ir para o céu, pede para o Senhor, tira a minha vida, e aí eu fico aguardando o Senhor voltar. Daniel podia pensar como muita gente pensa hoje. Esse pessoal que se diz cristão. Orar não leva ninguém para o céu. Eu vou para o céu porque eu creio em Jesus. Então, 30 dias. 30 dias sem orar, eu dou uma escondidinha, eu oro com o coração, eu oro em pensamento. Deus está vendo. Quando Daniel soube do decreto, foi isso que ele pensou? Ou alguma coisa parecida com isso? Não. Ele entrou no seu quarto, que ficava lá no 2º andar, olha, morava num sobrado, né? Deve ser bonito, né? Abriu a janela que virava para Jerusalém e orou ao Senhor, aleluia. Mesmo sabendo que estava sendo vigiado.
Porque para Daniel era uma questão de desafio à sua fé, ao seu Deus. Estavam desafiando o seu Deus. É como Davi interpretou os ataques de Golias. Não é a nós, não é a mim que você está afrontando. Você está afrontando o Deus de Israel. Por isso eu vou destruir você. Então Daniel viu ali uma afronta ao seu Deus. Ninguém pode orar, ninguém deve orar, nenhum Deus. Que é isso? Ao meu Deus, não. Aí lá os deuses de vocês. Ninguém vai dizer que eu não deva orar ao meu Deus. É diferente. Tem crente aí que não ora já faz umas semanas. Vai para o inferno por causa disso? Não, é só prestar atenção. Porque pode ir sim. Não se trata disso. Se trata que estava afrontando o seu Deus. Imagina dizer para você que você não pode falar com o seu Deus, que você não pode pedir nada para Ele, que você não pode vir à igreja, que você não pode cultuar. Tem gente aí que vive com medo. Aí vai chegar o decreto que nós não vamos poder ir para a igreja. Está com medo do quê? Daniel foi e já sabia o que ia acontecer. Foi denunciado, né? Fofoqueiro tem em toda parte, em todo o tempo, não adianta, não vamos escapar disso. Só no céu que não vai ter, não tem jeito, né? Porque eles não vão para lá, não vão. Foi lá entregaram, olha, rei, tem um Daniel aí, orou. E aí o rei ficou chateado, muito triste, porque amava Daniel, gostava muito dele. Mas olha que interessante, né? Olha que exemplo aí que o rei Dário dá, né? Daniel é meu amigo, eu gosto dele. Ele deu um jeitinho para livrar Daniel? Ele fez um esqueminha lá, ele era o imperador. Ele poderia falar assim, olha, estou nem aí, ninguém vai jogar ele na cova dos leões. Não. O rei falou, o decreto foi assinado, né? Vou ter que cumprir. Não dormiu a noite inteira. Falou para Daniel, Daniel, que o teu Deus, a quem tu livres, a quem tu serves, com integridade, em quem tu confias, ele te livre. Olha, o rei mandou lançar Daniel, cumprir a promessa, era seu amigo e gostava dele, mas não deu um jeitinho para livrá-lo, não. Que exemplo, né? E aí, Daniel, que o teu Deus te livre, não dormiu a noite, não comeu nada, ficou angustiado, e cedinho de manhã ele foi lá, com voz triste, como lemos, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serves, diariamente, olha o rei, o chefe, o patrão dizer isso, né? Você serve o seu Deus diariamente, você é fiel, você é íntegro. A esposa falar do marido, o marido falar da esposa, o pai falar do filho, o filho falar da mãe, do pai. Meu pai serve a Deus diariamente. Pastor falar de mim, falar de você, olha, aquele irmão, aquela irmã serve a Deus. A igreja falar do pastor, o nosso pastor serve a Deus diariamente, que coisa bonita. Está aí o ímpio, Jesus disse isso. Lá em Mateus falou assim, olha, vocês têm que fazer as coisas, as boas obras, de tal maneira que as pessoas de fora vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nossa integridade deve ser para a glória do Senhor. O decreto do rei Dário foi para a glória do Senhor. Olha, reverenciem, temam o Deus de Daniel. A glória foi para Deus, não foi para Daniel. A prosperidade veio para Daniel. Tudo que ele avançou, ainda cresceu no reino Medo-Persa, mas a glória foi para Deus. Queridos, tempos difíceis. E a tendência é piorar. E vai piorar. Ela vai piorar porque a palavra de Deus diz que vai piorar, e ela vai piorar porque a realidade mostra que vai piorar. Os espaços estão cada vez mais escassos a serem disputados, os recursos naturais. Então nós vamos voltar. Espero que Thomas Hobbes, né, falando numa linguagem figurativa, aí, não se mexa, não se revire no túmulo. Claro que é figurativo, né? Quem morreu, morreu.
de eu dizer isso, nós devemos voltar ao estado de natureza. Dada a falta de recursos, a escassez de bens, e esse monte de gente no mundo disputando espaço, todos os pais querem criar seus filhos para ocupar as melhores posições. E aí, muita gente vai continuar e vai aumentar o número de gente. Quando eu falo gente aqui, vamos fazer dentro do nosso recorte, gente que se diz cristão, lançando mão de coisas erradas para conquistar o que deseja. E esse desafio, se não está lançado para nós, que desafio mesmo, presbítero? O desafio de manter a nossa integridade, né? Porque é sobre isso que nós estamos falando. Se ele não está lançado agora para mim, para você, pode ter certeza que mais dia menos dia ele vai chegar. Esse desafio vai chegar. E esse desafio ele pode chegar de forma direta, no sentido de, olha, se você fizer isso aqui, você avança. Se você não fizer, você cai fora. Ou ele pode chegar no sentido de que, olha, fulano fez, apoia ele. Preciso do seu apoio. Que é o desafio feito de forma indireta. Queridos, esse exemplo de Daniel, repito, ele foi escolhido, ele foi pensado, refletido. Por quê? Porque Daniel foi abençoado por Deus por ser íntegro, tá? Nós estamos terminando aqui, eu estou passando o panorama para você. Ele foi abençoado por Deus, ele foi livre, porque ele foi íntegro. E o tema nosso foi integridade. Ok? Segundo lugar, Daniel foi escolhido porque ele viveu o tempo todo no poder. Até Moisés passou um tempo no Egito e outro tempo fora, né, no deserto, né? Daniel não. Depois que ele saiu de Jerusalém, ele ficou o tempo inteiro no palácio, lidando com poder, com dinheiro, com pessoas. E ele também tinha poder do alto. Eu vejo pessoas que são ungidas por Deus, já quer ser senador. Quando a pessoa recebe um dom, ela já quer abrir um negócio. Eu esqueci de um ponto importante. Daniel não pediu para estar lá, não se candidatou, ele não pediu. Ele até indicou seus amigos. Olha aí, ele fez um jogo político. Mas ele podia fazer isso por quê? Porque ele já estava lá por escolha de Deus. E seus amigos também. Seus amigos não tinham pedido nada. Me coloca aí, na província de Babilônia, coloca nós, Daniel. Você que está aí, todo privilegiado pelo rei. Não, ele que quis indicar. Então Daniel foi testado. E Daniel permaneceu íntegro em tudo que ele tinha recebido por meio do aprendizado da palavra de Deus, da convivência com as coisas de Deus, os valores, os princípios, seu caráter, sua conduta, nas mínimas coisas. Daniel não pensou assim, não, isso aqui é pouco, isso aqui eu posso deixar, isso aqui pode passar. Vamos pensar nas coisas grandes. O mundo está vendo, isso aqui não. Não. No grande ou no pequeno, Daniel permaneceu correto. Gostaram desse exemplo? De integridade? Ele serve para o dia de hoje, gente? Ou o Daniel já é uma ilusão do passado, não vale mais nada? Então vamos ficar em pé e orar? Amém? A gente pode ganhar pensando em resultados, né? Eu não sou utilitarista, mas nós vivemos utilitarismo, lá do final do século XVIII, ele voltou com toda a força, né? Tem que ganhar alguma coisa com isso, né? Não é bem nesse sentido, mas veja, a Bíblia diz que Daniel prosperou. Daniel prosperou por ser íntegro. Né? Daniel prosperou por ser íntegro, por ser correto, por orar a Deus, por não roubar, por não mentir, por não enganar, por não trapacear, por não desviar a verba do reino. Daniel prosperou. Era riquíssimo lá na Babilônia e depois no Império Médio-Persa. E era um grande homem de Deus. Teve visões, interpretou sonhos, teve visões maravilhosas que até hoje refletem a nossa realidade. Amém? O assunto hoje, com base na palavra de Deus, foi integridade, irmãos. E vou terminar dizendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Tá?
E Ele vai levar isso em consideração. Quando Ele olhar para mim e para você, e Ele tiver que fazer alguma escolha entre me deixar sofrer ou me deixar ter prazer. Se Deus tiver que escolher entre me deixar morrer e me deixar viver, tenha certeza, Ele vai levar isso em consideração. Eu poderia falar sobre um outro, que é o rei Ezequias. Mas, para quem já conhece, sabe o que foi, né? Ele foi sentenciado à morte e depois disse, Senhor, eu tenho sido íntegro. Aí Deus deu mais 15 anos para ele. Escapou da morte ali porque era íntegro. Então, saiba disso. Se Deus tiver que escolher, você vai morrer ou você vai viver? Não. Você vai viver porque você é íntegro. Pode ter certeza que Deus vai levar essa consideração. Pode levar outras coisas, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, amém? Mas eu digo para você, Ele vai levar isso em consideração. E olha que eu estou falando do mais extremo, que é morrer. Poderia falar de várias outras coisas. Na hora de escolher uma promoção, está você e o outro lá. Deus está ou não está nesse negócio? Ou a promoção só depende de mim? Você confia que Deus pode te promover? Que Deus pode fazer a tua família crescer? Te livrar de um assalto? Tudo é Deus que faz por nós. Eu vou dizer uma coisa, Deus vai levar em consideração a tua integridade. Não estou dizendo que Ele vai te punir, porque você não tem sido totalmente íntegro, essa é a redundância. Mas Ele, com certeza, para fazer o bem, para te livrar, para fazer escapar, para te dar vida, para te livrar da morte, Ele vai levar isso em consideração. Então, pegue esse exemplo, são 12 capítulos. Mas se você quiser ler só a parte mesmo da história de Daniel, porque a partir do 7 são as visões, é outro escopo, outro negócio, né, outra história. Mas até o 6 você acompanha a trajetória de Daniel como um homem íntegro. Assim, olha, você falar nota 10. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. E que Deus coloque no nosso coração a sua palavra, o seu temor, essa vontade de ser fiel a Ele, de não olhar para a direita nem para a esquerda, seguir em frente. Senhor, Tu tens nos dado o Teu amor, a Tua graça e o Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Daniel. E eu digo mais, que a Bíblia me revela isso, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, é o que está em mim agora, Senhor. É que está no meu irmão, na minha irmã, porque é Teu filho e é Tua filha, Senhor. E é esse Espírito, o Espírito Santo, que guia na verdade. E não é só na metade da verdade, não. Ele guia em toda a verdade. Ele dá discernimento das coisas naturais e das coisas espirituais. Esse Espírito Santo que está em mim, e você que está agora orando, pode dizer também, esse Espírito Santo que está em mim, é quem me guia na verdade, e eu posso permanecer íntegro, num mundo corrompido. Jesus falou da geração dele, olha, uma geração 2000 anos atrás, imagina agora, se ele tivesse que falar isso agora, uma geração ímpia, corrupta, enlameada de pecado, de corrupção, suja de sangue. Nós, Senhor, nessa geração, nesse mundo, nós podemos permanecer íntegros. Ou seja, nada disso que suja o mundo, que suja a humanidade, que mancha a sociedade, que obriga o pai, que era trabalhador, a sair da sua casa e roubar e matar alguém porque não tem mais o que dar para os seus filhos. Isso não aconteça conosco. Mesmo a custo da nossa vida, mesmo que tenhamos que ser lançado, meu Deus, na cova dos leões dos tempos atuais. É o Teu Espírito Santo, é a Tua palavra que Ele nos ensina, essa palavra fiel, poderosa, que nos faz caminhar neste mundo incontaminados, a Bíblia fala, incontaminados do mundo, como a garça das penas branquíssimas, que mesmo andando no pântano, no lodaçal, ela não se mancha.
Que o Senhor, meu Deus, pela sua palavra, pelo seu amor e pelo Espírito Santo que está em nós, nos preserve, nos faça vencer os desafios que são colocados para nós, seja diretamente nos impondo, nos querendo nos obrigar a abandonar valores, princípios, seja indiretamente nos obrigando a apoiar quem está fazendo isso. Que o Senhor nos dê a vitória, nos mantenha firmes, para a glória do teu nome, Senhor. Não para a nossa exaltação, porque nada somos, nada temos direito, não merecemos nada, mas para a honra e glória do teu nome, para que essa sociedade hoje, atolada na lama, meu Deus, da corrupção e do pecado, porque os políticos corruptos, eles apenas representam toda uma sociedade corrupta e corrompida. No meio dessa sociedade, e essa sociedade olhe para nós e diga: são servos, são servas de Deus. E glorifiquem o teu nome que está nos céus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, a luz do seu rosto sobre a nossa vida, e nos dê uma semana gloriosa, amém? Que todo o mal-estar advindo de qualquer situação, não só essa que mencionamos, mas de qualquer outra, eu faço votos, peço a Deus e creio que isso vai acontecer com você. Você vai ter uma semana muito iluminada, muito maravilhosa, amém? Na tua vida, no teu trabalho, eu creio assim. E que você vá para sua casa com essa palavra de Deus e essa palavra de bênção na tua vida, amém? Eu gostaria de saber se tem mais alguma. Podemos encerrar com a bênção apostólica? Então, por favor, incline a sua cabeça para ser despedidos com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. A paz do Senhor a todos.